Dentro daquela questão lá dos sentimentos, que eu faço essa associação com os sentimentos elevados, tem um verbete que eu gostaria de indicar para vocês e verem, que é benignidade, do professor Valdo. É um verbete, se ver o vídeo, eu acho que o vídeo da tertúlia está melhor ainda do que o verbete. Agora, o verbete, ele é muito simples, mas ele é de uma grandeza que eu acho muito. Então, até vendo a definologia dele, eu abri aqui agora. A benignidade é a qualidade de quem é benigno e não apresenta caráter perigoso. Você quer coisa mais simples do que isso? Só que a profundidade que tem por detrás, o debate que deu esse verbete, foi muito, né, muito positivo. E eu penso que começa por aí, porque às vezes a gente fica pensando na questão grande da transafetividade, né? Se fala muito, assim, sem muita noção, mas pensa na benignidade, no aqui e agora, é o caminhar, né, para isso. Como é que eu vou falar de transafetividade se eu não sei o que é uma benignidade? E na tertúlia desse verbete, ele fala, assim, da questão da benignidade, é de você sentir o outro como se o outro fizesse parte de você, seja lá quem for. É como se fosse parte o seu dedo, o seu braço, e aí, assim, aquilo está na gente, tudo é um conceito bem complexo, mas é bem interessante de ver isso, tá? Agora, o que eu queria trazer é o seguinte, no material, lá na página 8, vocês trazem o DAC, né? Antinarcisismologia, na autodiscernimentologia. Então, termina ali, com teaticamente a possibilidade de o bem conviver com o mal. Por exemplo, a consciência humana coexistir com o animal subhumano. Desse modo, sobrevém o início da implantação teática da autodiscernimentologia. E aí o Nelson, né, eu já tinha destacado isso por uma experiência que eu tive há 2 semanas atrás. E o Nelson trouxe a questão de jogar o gatinho na lagoa e tal, né, de coisa de porão consciencial que faz parte. Mas assim, olha, e também, e por que eu fui pegar isso daí? Porque lá no início, né, vocês tinham falado da questão da mensuração pelo convívio social, né, tá. Só que eu penso que antes do convívio social tem as etapas, né? O convívio consigo mesmo, o convívio com o animal doméstico, o convívio com quem está mais próximo ali no dia a dia, o convívio, né, nessas situações. E aí eu vou contar a experiência para vocês, porque essa experiência mexeu muito comigo. Eu, há 2 semanas atrás, eu gosto muito dos meus gatinhos, gente. Eu tenho um amor por eles, assim, que eu acho a coisa mais pura. E aí, só que aconteceu o seguinte, né? Minha gatinha fugiu, corri atrás, aquela coisa toda, tal. Eu achei que dava para pegar, peguei. A bicha virou que ela fez um arranhão aqui, que fez um corte, sabe? E aquilo ficou sangrando, dor, dolorido e tal. Mas eu peguei, vou fazer o quê com ela, sabe? Eu trouxe para dentro de casa, vou cuidar do meu ferimento, tudo e tal. Mas eu continuo amando, eu continuo gostando, não fico com raiva da gatinha, porque ela fez isso comigo, porque eu vou falar, você é uma malagradecida, olha tudo que eu faço por você, você eu não vou fazer isso. Só que com gente eu faço. E aí, qual é a reflexão que eu trouxe? Há 2 horas atrás desse acontecimento, tinha havido uma questão com um sobrinho meu, né, um molecão assim, adulto, de 20 anos, sabe? Aqui não quer muito nada com nada, e a mãe dele me falando, reclamando, não sei o quê. Eu vi crescer e tudo, sempre cuidou, né? Sempre muito a tia ali que paparicava muito, então eu vou conversar com ele. Vou conversar com ele. Ele já se viu, ele está fazendo isso com ela e tal. E fui conversar. Escuta, você pensa bem isso, mas
Tia, não me enche o saco, não me venha assim, tal. Ele me desligou o telefone, mas aquilo mexeu comigo de um jeito, sabe? Eu não cheguei nem a responder nada para ele, porque ele não deixou. E eu fiquei assim, e eu fiquei ruminando, pensando em mente, poxa, mas que já se viu? Aquilo me perturbou muito, de uma maneira muito profunda. Aí eu penso assim, por que esse tratamento, né, tão diferente, essa minha reflexão, de uma gatinha que me fez um mal muito pior do que fazer isso para um humano? Essas coisas são mais. E aí você vê, nossa, aí a gente está falando aqui de megapaciologia, tal, lá na frente, mas peraí, aqui no dia a dia, né? Ainda tem essas coisas. A gente tem. Tem... A gente tem. Por isso que a gente está estudando isso, né? A gente fala lá da frente, mas como uma referência, mas tem um caminho a ser percorrido, né? A gente não espera pular etapa. E o caminho é muito mais longo para chegar lá do que é o caminho que a gente percorreu até o momento. Então, assim, a gente tem que fazer também essa referência. Agora, assim, há diferença, né, Nilce, entre teu gatinho e teu sobrinho. Há diferenças aí bem importantes serem salientadas. Porém, eu acho assim, um dos maiores desafios quando eu penso na pacifismologia e na paciologia em si, porque quando a gente fala de pacifismo, a gente não está falando de passividade, né? É um processo ativo. Uhum. A pacificação é um processo ativo de ação. Porém, é muito difícil para a gente mensurar o que é uma ação pacífica, porque normalmente a nossa ação ela é violenta. Por isso que muitas vezes a gente confunde a passividade com a pacificação, porque na nossa mente é mais fácil a gente mensurar a pacificação como passividade, que é o não agir. Porque o agir para a gente normalmente vem com a carga violenta, né? E aí que eu acho que é o pulo do gato, já que você falou do gato. O pulo do gato para mim está justamente no fato da gente conseguir caracterizar melhor o que seria a ação não violenta, a ação pacífica, a reação pacífica. Porque o reagir, a gente tem que reagir, não é para ficar passivo. Por exemplo, se seu sobrinho mandou você calar a boca, isso não deveria ser uma coisa que a gente não poderia. Tem que existir uma reação. Agora, a reação é que está o problema. O problema, por isso que eu falo, o problema normalmente não é o acontecimento, é a nossa reação ao acontecimento. Porque a nossa reação ao acontecimento normalmente é de base bélica, né? E aí a gente é agressiva, a gente fica com raiva. Agora, o que seria a reação de base interassistencial e pacífica? Aí que a gente começa a pensar. Mas aí que eu penso o seguinte, para ter a reação, antes a gente precisa mudar a pensenidade. Sim, com certeza, com certeza. Se eu já tivesse um amadurecimento da minha autopensenidade, de reconhecer, sabe, a consciencialidade dele, o momento evolutivo dele e a condição toda, naturalmente eu teria uma reação, né, parecida. Por que eu tive a reação com a gatinha? Eu tive a reação com a gatinha porque eu sei que ela não entende o que ela está fazendo, ela está... Então, assim, existe intimamente, né, isso é intrínseco da intraconsciencialidade, essa compreensão. Então, é um caminhar, assim, de ter essa compreensão. Eu posso começar a mudar as reações e a gente vai se educando, aí entra a autorreeducação, se reeducando para poder, na próxima, a abordagem vai ser de um outro jeito, a questão assim, mas ainda não é a mudança íntima. Sim. Não, eu concordo plenamente, mas eu também acho a mudança íntima, a mudança pensênica, ela é fundamental para a vivência da paz propriamente dita, né? A paz, essa paz a partir do que a gente está trazendo. Mas eu ainda acho que a gente pode criar mecanismos mecânicos. O que são esses mecanismos mecânicos? A gente ainda não é algo que a gente ainda internalizou totalmente, mas a gente já vai criando mecanismos para a gente não cair nisso de novo. Vou dar um exemplo meu. O que me tira do sério é política. Me tira do sério. Eu tenho problemas de discutir política. E eu sei disso.
Então, ao invés de eu me colocar em situações que eu sei que eu vou perder a paciência, que eu vou ficar irritada, que eu vou ser agressiva, eu vou criando mecanismos que são mecânicos, no sentido de que ainda não estão tão internalizados, mas que eu não vou me colocar nessa situação que eu sei que eu não vou dar conta. Ou se eu for me colocar, eu vou me colocar nessa situação de forma mais pensada e mais cuidadosa, para que eu não perca as estribeiras, entendeu? Dá certo sempre? Não. Às vezes ainda, né? Porque ainda não está internalizado. Mas pelo menos eu consigo diminuir a frequência. Bárbara, posso perguntar uma coisa sobre o que tu falou ainda há pouco ali sobre o não agir não é uma questão de estar em paz com essa coisa que tu falou agora aí. Como é que tu reage com isso de não agir na política e não confundir com esse negócio de paz ou agressividade? Só para mim entender melhor, porque eu queria entender assim, aquele limite ali. Se a gente pensar no paradigma consciencial, não agir não existe. Porque a nossa pensenidade, ela vai estar existindo. A gente pode não verbalizar, mas a nossa energia está indo. A gente pode não verbalizar, falar, putz, sacana, mas a nossa energia está lá com as faquinhas lá na pessoa, né? Então, o não agir, ele não existe na prática. A não ação física, verbal, talvez, mas a pensênica não, né? A pensênica, ela está acontecendo o tempo todo. Agora, a questão que eu estava falando da não ação é da não ação da passividade de você pensenizar, mas não fazer nada. E assim, ó, eu entendo que existem etapas. Às vezes, esse não agir é o nosso mecanismo para lidar com aquilo naquele momento que a gente não tem as ferramentas necessárias. Vai acontecer em algum momento. Mas quando a gente fala de pacificação íntima propriamente, a gente está falando de um processo ativo, de posicionamento, né? E aí ele está muito atrelado a isso que a Nilce trouxe dessa reeducação pensênica, que é evidenciada na nossa manifestação. Mas isso é um processo, né? Deixa eu falar um minutinho aí. Fala aí, Cílio. Não, dessa experiência da Nilce, eu acho que esse momento é um momento importante para a gente fazer uma autorreflexão. Quer dizer, isso aconteceu agora durante essa semana, a gente ia falar desse tema aqui hoje, né? Ela também ia participar, e esses fatos vão fazendo com que a gente comece a fazer alguns questionamentos. São muitas perguntas, né? A gente não tem uma ou duas, são muitas. Né? Vamos dizer assim, o processo do afeto. Como é que eu estou de autoafeto? Né? Como é que eu estou? Qual o meu afeto em relação àquela gatinha? Qual o meu afeto em relação ao meu sobrinho? Qual o meu nível de afeto? E aí são várias, tá, gente? Eu estou dando assim um exemplo só. Mas são várias perguntas que a gente precisa começar a fazer, e é a partir desses fatos, e a gente está lúcido para eles, é que a gente vai começando a trabalhar o nosso processo da pacificação. Né? É a partir da superação dessas pequenas coisas, porque, na realidade, o que está por trás de todo o nosso processo reativo é um contexto lá para trás que a gente utilizou e que a gente, às vezes, na realidade, nem sabe que vem utilizando ele, na realidade. A gente não está nem lúcido para isso. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade quando acontecem essas coisas, justamente, e até no momento que a gente está discutindo, falando de pacificação, de paciologia, eu acho que foi um momento fantástico aí para ela fazer um processo de reflexão maior. Foi mesmo, porque é muita... Né? E contribuindo nesse movimento... Parece simples, mas não é assim. É simples, mas não é simples. Tiago, vou passar para você uma observação rapidinha. Muito rápido. Quando a Bárbara fala de que você muda de forma automática, e a Nilce fala da mudança pensênica, essas coisas, é bom a gente lembrar que essas coisas são camadas, né? Se eu mudo um pensamento, não é automaticamente que a minha ação vai mudar. Eu ainda preciso mudar várias outras camadas da pensenidade, e isso ainda vai atuar junto com várias outras crenças minhas. Então, muda o pensene, faz uma estratégia para mudar na prática. Muda o pensene, faz uma estratégia para mudar na prática. E aí, mudou o pensene, é esforço, né? Esforço. Vai lá, Tiago. É só muito rápido, e também por causa dessa colocação da professora Nilce também, é que há
há aí um fator também que eu achei muito interessante, é que a gata não pensionizou, mas o seu sobrinho pensionizou com força, ou seja, ele serviu como assediador, é um fator que é preciso ter em conta. E então há a questão energética também, há aí uma questão só também de fazer um encapsulamento também, que também poderia também ter algum fator, e isso ajuda a nossa pacificação. Mas houve uma ação direta do sobrinho que não houve da gata. A gata reagiu instintivamente e o sobrinho não. O sobrinho pensionizou e agiu. Então, aí outro fator que é preciso ter em conta também, que vai influenciar a nossa ação. Mas era só essa colocação. Mas o ideal é que o outro não interfira na minha reação, né? Porque aí Essa é a meta, né, Nilce? entrei na onda, né? Essa é a meta. Aí, mais uma vez, a gente vai... Desculpa, Laura, pode falar. Não, é que eu vi que a Tere vai sair. Tere, você que tinha colocado o nome ou era a Tereza? Tereza. Tereza. Ah, então tá. Isso. A Tere. Isso. Não, Mais um motivo. É só para realmente a gente perceber que nós estamos aqui no momento de vivência de pandemia, né, e refletindo sobre um assunto assim tão importante. E conforme o Nelson disse, nós não estamos aqui verificando sobre essa questão da polidez, mas da ressignificação do ser multidimensional que a Claudete trouxe, né? Porque eu fiquei aqui pensando o quanto que a sociedade demora para conseguir ter essa ressignificação, mesmo que a educação ela é para todos, mas na realidade acaba não sendo, porque eu sou pedagoga e eu sei que o aluno silencioso é o que mais perturba uma sala de aula. O aluno ativo também, às vezes, ele chama atenção e a gente tem que dominar aquele campo pedagógico. Mas o silencioso é a situação do passivo, vamos dizer, que não tem nada de passividade, né? Tanto que nós sabemos que 1000 anos atrás a gente viveu na questão do absolutismo, onde as pessoas voltaram apenas para o consumo e viver pelo soma, né? Que não tinha direito de pensar, de interagir, e hoje nós estamos já com a conscienciologia nesse aspecto tão avançado, mas que depende de cada um puxar para si essa vivência que é muito linda, muito rica, que a Nilce trouxe, para a gente ressignificar essa questão da paz. Isso é muito bacana. Então, esse momento está sendo muito rico. Eu só queria acrescentar isso aí, tá? Beleza, muito legal, muito legal. E isso vai trazendo para a gente o que nós falamos no começo sobre o conceito de paz, de que a gente pode mudar a forma de entender paz. Paz não é ficar de boa. Muitas vezes eu posso estar de boa sendo extremamente agressivo, violento, bélico, permitindo uma série de injustiças, ou meu bem-estar estar assentado na subjugação de outras pessoas. Então, paz não é estar bem, não é estar de boa. É essa leitura mais cosmovisiológica desse processo todo, né? Então, nesse sentido, paz tem a ver, além desse movimento íntimo de melhoria, aquisição de recursos para que a gente consiga agir para o melhor para todos. Então, quando o Thiago fala, por exemplo, da domínio energético, o domínio energético é uma ferramenta extremamente importante para a gente desenvolver para conseguir dar respostas pacíficas. Sem domínio energético, vão ter situações que a gente vai ser engolido e possivelmente não vai conseguir dar uma resposta pacífica, né? Então, dar uma resposta pacífica tem a ver com desenvolver recursos, habilidades pró-evolutivas e não só ficar bem, né? Isso é importante. O Robson colocou algumas coisas no chat aqui para a gente, ele não vai poder ligar a câmera, porque estão tendo atividades simultâneas lá na casa dele, então eu vou ler algumas coisas que ele colocou aqui e a gente pode comentar. E lembrando, pessoal, que nós temos mais 15 minutos de debate. A hora é agora, se você não falou ainda. Então, consciência, se quer se manifestar sobre a paz, bota o seu nome aí, vamos falar, vamos conversar, tá legal? Aqui, ó, ele falou lá atrás, lá no comecinho do debate, quando, acho que foi a Adélio que trouxe a questão da competição, né? Que o professor Walter falou que só a autocompetição seria algo válido. Ele disse o seguinte: nem a autocompetição vejo que também não é o ideal. A competição corporativa tem muitas estratégias bélicas.
A competição, de modo geral, não é um modus operandi e vivente de uma comunidade avançada. O que predomina é o senso de responsabilidade. O Robson, eu vou concordar com você, tá? Eu penso que se a gente está falando de neologismo e se a gente está falando de outras opções de nos manifestarmos, tudo bem que a competição consigo é muito menos pior do que a competição com o outro. Mas por que a gente não pode cooperar conosco, né? Por que eu não posso, ao invés de competir comigo, usar o meu melhor a favor de mim? Ao invés de vencer o velho, eu não preciso trazer, porque a competição, o holopensene da palavra, ela vai trazer o resto, né? Então, já que a gente pode usar outras palavras melhores e outros termos melhores, por que não cooperar conosco? Tirar essa carga de belicismo, inclusive, conosco, né? Eu concordo com você. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso aí? Acho que a Sandra abriu o microfone. Eu quero falar. Eu estava pensando aqui na paz, porque eu tive com você, né, Renê, lá no Pacifismo, estudando a paz, e eu anotei umas coisas que eu até reli aqui agora. A paz é uma palavra muito pequena, né, mas parece que existe vários mecanismos dentro dela. Parece que eu penso que existe uma questão de muito mecanismo dentro, porque a pandemia, por exemplo, que a gente está falando aí agora, trouxe uma situação que é para todos, né? Todo mundo está vivendo a mesma situação. Mas eu fico vendo a situação, por exemplo, que eu anotei sobre o desmatamento. A pandemia hoje, ela ataca a questão do pulmão, que é o oxigênio. Nós tivemos que trancar a boca e nós tivemos que trancar o nariz. Eu fico pensando isso, uma relação com o planeta, assim, qual a situação que a gente vive na questão da paz onde a gente mora, numa situação dessa de desmatamento. Né? O planeta não consegue respirar numa situação hoje benévola, né? Por nós mesmos, pela situação de várias situações que hoje impede. E nós estamos passando por uma questão bem de oxigênio mesmo, bem de respiração. Eu fiquei pensando sobre essa situação e que a paz, por ela ser uma palavra pequena, existe, esse meu ponto de enxergar, vários mecanismos, a questão da fome, é uma situação que, né, é pouco falada, muitas pessoas passam fome, situação mesmo de falta de dignidade, né? As pessoas hoje vivem numa situação, muitas pessoas, no caso de miséria. Então, a gente fica pensando que há vários condimentos, ou talvez várias caixinhas, que a gente ainda não conseguiu resolver. Então, o conflito, ele é interno, mas o fora dele também é lotado. É isso que eu queria trazer. Obrigada. Você sabe, Sandra, o Valdo colocava que a etiologia do belicismo, ou seja, a base do belicismo é o conflito. E aí ele falava assim, ó, todo maxi conflito ou mega conflito se inicia no mini conflito. Confusão, não? Hã? Conflito ou confusão? Confusão, mas depois ele colocou conflito também em outro. Tem que a gente passou, estava falando de conflito. Mas confusão também, né? Mas os conflitos, os mini conflitos, no sentido assim, ó, uma coisa que começa pequena, entre poucas pessoas ou intimamente, e aquilo vai tomando uma proporção, e aquilo vai crescendo, e vai encontrando eco. Aí a gente tem uma série de fatores que a gente insere nisso, porque assim, ó, se o que predomina é a pensenidade bélica, o que reverbera é a holopenselidade bélica. O que predomina é isso. Então, o que a gente vai ver predominando é isso. E aí, por isso que eu acho muito importante, quando a gente vai falar de paz, é a gente falar também do ônus de se desenvolver a pacificação íntima. Qual que é o ônus? É você ir no contrafluxo da humanidade. Você ir no contrafluxo da sociedade. E sempre quando você vai no contrafluxo, isso gera resistência. E aí você vai tendo que lidar com essas resistências. Entende? Mas sim, a humanidade atualmente, o nosso planeta, como dizia o Valdo, é muito mais hospital que escola ainda, né? Mas é uma aprendizagem, né? A gente está passando por um aprendizado, né? Porque a gente teve que tampar o nariz, a gente teve que... É um simbolismo, mas existe uma relação, assim, eu penso sim. Isso aí, sabe? Talvez esteja viajando, mas há uma relação na questão do, né? Pode ser que existe a relação. Falou. Ô, Bárbara, você falou isso agora de conflito, né? Eu vou ler o que o Robson colocou no chat aqui também.
Conflitos são comuns em qualquer segmento de uma sociedade, pois as ideias divergem-se e as experiências que cada indivíduo ou instituição traz na sua história de vida refletem no interrelacionamento pessoal diário. Tem muito convergente com o que você falou, né, Bárbara? Acho que ele falou isso há mais tempo, mas eu estou aproveitando para ler aqui agora, né, que conflitos fazem parte. Agora, se a resposta ao conflito ela é agressiva, se a resposta ao conflito ela é violenta, então a gente vai escalando esses conflitos até em níveis que ficam muito difíceis de serem resolvidos, né? E aí, pessoal? Eu vi que ele colocou aqui uma dúvida que ele teve, assim, a reeducação pensênica não é a base de tudo para as reciclagens efetivas na manifestação consciencial de maneira geral? Sim, Robson, é que a gente estava falando assim, que para você vivenciar a paz, ela tem que ter, no sentido dela ter sido absorvida, vivenciada plenamente, né? Ela precisa dessa reciclagem pensênica, como tudo, né? Mas na paz propriamente dita também. Só que quando a gente fala de reciclagem pensênica na paz, a gente está falando de outros fatores além disso também. Porque, obviamente, né, a gente parte da hipótese que a nossa manifestação consciencial básica é a pensênica. Então, sempre quando a gente se refere à nossa manifestação consciencial, a gente está, de uma certa forma, se referindo a isso. E se a gente pensa na nossa base consciencial, a gente está pensando no nosso desenvolvimento de base pensênica. E aí a gente pode tentar desenrolar isso de várias maneiras. Por exemplo, com a identificação do nosso mater pensene, com o que predomina no nosso holopensene, dos nossos traços de manifestação, que também, né, determinam a forma como a gente se manifesta e a forma como a gente penseniza. E a gente vai começando a mapear um pouco como é que seria isso na gente. Só que quando a gente fala da paz, isso ganha um outro peso, porque a gente está falando de coisas que estão muito relacionadas a algo muito antigo no nosso desenvolvimento pensênico. É aquilo que o René falou mais cedo, né, dos mecanismos que a gente foi no nosso desenvolvimento consciencial desenvolvendo. E os mecanismos que a gente foi desenvolvendo, eles eram muito primários, né, ou muito rústicos. E hoje a gente está aprendendo, a gente está debatendo aqui mecanismos que são muito mais avançados, mas que a gente ainda não domina. A gente está falando de mecanismos aqui super avançados, mas que a gente ainda está aprendendo como desenvolver e como utilizar esses mecanismos, como absorver de forma prática esses mecanismos. Mas isso é um processo, né? E eu acho que em relação à paz, isso tende a ser mais complexo por causa disso, por causa desse desenvolvimento mesmo consciencial em nós, consciências elders, né? E aí isso evidencia mais, né? Nosso belicismo. Pode falar, Nelson. Não, eu volto lá naquela coisa que a Claudete falou, né? Que enquanto a gente não se entende como um ser multidimensional, é difícil compreender o que é um processo de paz, né? Ou a paz como... É um assunto complicado, não é um assunto fácil, né? A Sandra falou uma palavra pequena, mas que traz tanta coisa, né? E realmente, paz é um assunto complexo, porque, como eu disse, às vezes parece que a gente está fazendo um exercício de extrapolação mental somática para conseguir entender um pouco o que seria isso, né? Mas quando eu falei lá no começo, aquela discussão que a gente teve, que eu falei que eu acho que a paz, que a megapassiologia seria a vivência da policarmalidade, eu falei aquilo porque eu entendo que a megapassiologia está atrelada a um desenvolvimento consciencial e interassistencial tal que te permite uma abrangência policármica, uma manifestação policármica. E aí, quando a gente pensa em manifestação policármica, a gente está partindo do pressuposto que, teoricamente, as minhas contas correntes ego e grupocármicas já estão muito mais positivas, muito mais equilibradas, o que me permite uma manifestação mais livre, ou seja, uma manifestação mais policármica. Tem uma ortopensata, lá no material, a ortopensata 21, que fala assim, mega liberdade, paz íntima, que eu acho que está um pouco atrelada a essa ideia da manifestação mais livre. E a manifestação mais livre, a meu ver, ela diz respeito às resoluções das interprisões grupocármicas existentes anteriormente. Então, quanto mais se resolve suas interprisões, mais livre você está. Então, você veja como é que é complexo. A gente está falando de uma coisa
que, né, a gente está falando de paz, mas a gente está falando de autodiscernimento, a gente está falando de grupocarmologia, a gente está falando de policarmologia, a gente está falando de conscienciometria, de evoluciologia, de conviviologia, de cosmoeticologia. Por isso que eu falei que é extremamente interdisciplinar. A gente traz uma série de outros... Pode falar, Ercílio. Não, você estava me falando, lembrando disso, e agora eu lembrei até de uma projeção que eu tive, já faz algum tempo, isso foi lá para ano 2000, por aí. E quando eu entrei na Conscienciologia, eu tinha uma vida social muito intensa, né? Muito intensa, e tal, um grupo de amigos enorme e tal. E quando eu entrei na Conscienciologia, com um pouquinho de tempo eu parei de beber, não quis mais participar, só que eu achava que eu iria continuar com aquele grupo e tal. Tanto é que, depois de um certo tempo, a turma começou a me cobrar, dizendo que eu ia abandonar o grupo. Eu digo, não, eu vou continuar com vocês, eu vou continuar, mesmo só eu venho para cá, tomo um suco e tal, participo das festas e tal. Só que, na realidade, depois eu fui vendo que eles tinham razão, né? Porque depois eu comecei a cansar daquele papo e tal. E foi aí que eu tive uma projeção com aquele grupo. Nós estávamos assim num barzinho, bebendo, todos discutindo, eu não bebia mais. E começou aquele mesmo papo, né? Papai, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui nesse grupo? Esse grupo não me pertence mais, né? Então, eu fiquei assim no nível de insatisfação e saí. Eu me despedi de todo e saí. Isso na minha projeção, né? Quando eu saio, aí vem um amparador. Opa, tudo bem? Eu digo, eu estou ali naquele grupo ali, mas aquele grupo não tem nada a ver comigo. Eles, poxa, você acha mesmo que aquele grupo não tem nada a ver com você? Pois eu vou só lhe dizer uma coisa. Olha, tem muita gente hoje que bebe, vive nessa vida social intensa, que nem lhe conhece, só porque via você tinha uma posição social, e ele achava que aquilo era o máximo. Então, olha só, a partir desse... Mas, gente, eu voltei para o corpo na hora, com essa... Isso é uma projeção vexaminosa, né? Onde eu comecei a... E, realmente, aí eu comecei a pensar e observar que isso é uma verdadeira realidade. E tem muita coisa que a gente não sabe que a gente atingiu as pessoas. Então, nesse processo da assistência e do belicismo, nós ainda vamos ter que aprofundar muito, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Então, quer dizer, hoje em dia, eu considero, quando tem uma coisinha pequena assim, eu procuro expandir ao máximo dentro do que eu posso para poder ter um entendimento maior, né? Principalmente eu estou falando de assistência, né? Porque a gente confunde muito o processo assistencial. Assistir não é só você exteriorizar a energia, existe um processo de rapport, um processo de empatia, e às vezes você vai ter empatia numa assistência que às vezes você ainda tem aquele traço, mas você está numa condição melhor do que aquela consciência. Então, o foco todo é aquela assistência, é aquela consciência, você não conta ali. Então, e a partir daí você vai adquirindo mais força e vai melhorando a qualidade assistencial, né? Então, se você está um pouquinho melhor, você vai poder assistir consciências que estão naquele nível. Então, se eu sou uma consciência... Por que eu estudo belicismo hoje com muita afinidade? Porque eu sou uma consciência muito reativa, muito bélica. No passado já tive situações muito complicadas. Então, hoje, eu estou dando uma visão diferente nisso tudo. Então, eu estou querendo aprofundar o máximo e aproveitar o máximo essa minha estada aqui nessa dimensão, para que eu possa fazer o que eu posso e depois dar continuidade extrafisicamente, né, das que eu não pude ajudar agora ainda aqui nessa verdade. Eu fiz assim, ó, somos dois. Somos três, mas, olha lá, ó, se todo mundo começar aqui, né, somos 22, 21. Mas você sabe, Ercílio, eu acho que esse é o objetivo do MegaCons, a gente expande para a gente tentar ver um cenário, né, ampliar esse cenário e tentar ver os pormenores, né, e a partir disso a gente desenvolvendo mecanismos de escala, né, para a gente chegar nesse máximo. Mas bem bacana. Pessoal, então a gente terminou hoje, né? Eu queria deixar o convite, porque o Ercílio falou desse negócio do bélico, então está estudando bastante questão de pacificação. Eu fiz um verbete que eu vou apresentar dia 23 agora,
que chama Crescendo da Alto Mega Recim, que fala um pouco desse processo da gente reciclar o nosso mega trafar. E é um pouco disso, assim, que eu falo disso justamente porque meu mega trafar é agressividade, então estudo pacificação não é à toa. E aí fica o convite para quem quiser assistir, tá bom? Estaremos lá. Obrigada. E a gente se vê, então, sábado que vem, gente. Um abraço e um bom final de semana para vocês, tá? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, obrigado aí a todos aí. A gente que agradece. Tchau, tchau, povo. Tchau, tchau. Valeu, né?